Olá, tudo bem? Eu quero ter mais uma conversa com você sobre o livro do Apocalipse, né? Uma conversa bem informal, compartilhando um pouco sobre o livro que é o livro das culminâncias, o livro que ele encerra todos os grandes acontecimentos do fim, né? Ele desvenda, melhor dizendo, todos os acontecimentos, os grandes acontecimentos do fim e também encerra toda a história humana, né? E é interessante que a gente precisa entender e procurar e achar e entender o que a gente está lendo. Então nós temos que procurar algumas chaves. E a primeira e talvez a mais importante das chaves do livro do Apocalipse está no capítulo 1, versículo 19, que eu quero ler esse texto. E é interessante que quem menciona esse texto é o próprio Senhor Jesus. Ele se revelou para João. No capítulo 1 ele teve uma visão de Jesus glorificado, Jesus com todo o poder, com toda a glória, né? Ele viu um ser maravilhoso, o rosto brilhava como um sol, e ele tinha os olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente. Isso são expressões de um homem do primeiro século. Ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas ele fez o seu melhor, e ele descreveu aquela visão, que foi uma visão impressionante, né? Aterrorizante até. E ele, diante da presença daquela visão, ele caiu no chão como morto. Mas é interessante que o texto diz que aquele personagem colocou as mãos sobre ele, ou a mão direita sobre ele, e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, ele diz no verso 18, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele percebeu que era Jesus glorificado, né? Só Jesus é que nos evangelhos dizia: Pai seja convosco, né? Não temas. Então ele repete novamente aqui essa expressão. E vem o verso 19, que diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então este versículo nos faz entender, nos mostra a primeira e mais importante das chaves de interpretação do livro do Apocalipse. Porque geralmente a confusão que se faz para se compreender o livro do Apocalipse é a questão do tempo, né? Será que isso está falando no tempo presente, tempo passado, ou no tempo futuro? Então isso é muito importante. Tem gente que acha que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, outros acham que vai ser no meio da grande tribulação, outros acham que vai ser no final da grande tribulação, né? Nós achamos que vai ser antes da grande tribulação. Pois é, o que nós entendemos nesse ponto polêmico? É a questão do tempo desses acontecimentos, né? E aqui Jesus deixa a chave, no nosso ver, a mais importante. Então ele disse: olha, João, escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então aqui nós temos 3 tempos dividindo o livro do Apocalipse. Então quais são as coisas que João viu? É o primeiro capítulo, a visão de Jesus glorificado. Por quê? Porque na hora que Jesus fala isso, ele já tinha visto, ele já tinha tido aquela visão, né, estupenda, extraordinária, incrível, de Jesus, um personagem vestido de vestes talares, com a cinta de ouro no peito, né, uma presença que o corpo de João não suportou, ele caiu como morto, né, a presença divina, a presença de Deus. Não tem quem não desmaie, não tem quem não caia diante da presença de Deus, né? Então, ele disse: olha, escreve as coisas que viste, é o capítulo 1. E depois ele disse: as coisas que são, né? Então, o que viste é passado, as coisas que são é o tempo presente. Então, vamos entender que esse tempo presente é o tempo de João, é o tempo da igreja. Aí você tem as 7 cartas às 7 igrejas nos capítulos 2 e 3. Então, as coisas que são os capítulos 2 e 3, as 7 cartas que ele enviou às 7 igrejas. É o tempo da igreja. Então, e as coisas que hão de acontecer depois destas, é o que vai acontecer do capítulo 4 em diante. E aí a gente entende, nós entendemos, não tem como entender diferente, é que esse tempo é o tempo posterior à igreja, é após o arrebatamento da igreja. Então, nós estamos, eu creio, no capítulo 3, no tempo da igreja do Senhor, ou das igrejas, né? E do capítulo 4 em diante vai ser o tempo
futuro, após o arrebatamento da igreja. Tanto que no capítulo 1 diz assim, depois destas coisas olhei, aí continua o versículo, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Esse versículo ele é tão interessante, é tão chave, e se encaixa tão bem no capítulo 1, versículo 19, né, que é esta chave do livro do Apocalipse, a primeira e mais importante divisão do Apocalipse, que a terceira parte é as coisas que hão de acontecer depois destas. Aí o capítulo 4, verso 1, tem 2 vezes a expressão depois destas coisas. Tem no início do versículo 1 e tem no final do versículo 1, depois destas coisas. Então o que está a partir do capítulo 4 até o 22 está no nosso futuro. Então essa é a chave mais importante do livro do Apocalipse. Quem não entende dessa forma, ou quem tropeça nessa chave, tem a impressão que vai fazer a maior confusão para tentar entender o livro do Apocalipse. E é interessante que esta chave não é fruto da minha interpretação, ou da interpretação de quem quer que seja, de qualquer professor, estudioso, qualquer digamos, teólogo, nada disso. Foi o próprio Senhor Jesus que ditou para João. Olha, escreve as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, é a divisão que o Senhor deu, né? É uma interpretação autêntica, né? A gente diz, né, em direito, interpretação autêntica é quando a própria lei interpreta a lei, né? Você tem lá na lei do inquilinato que tem um artigo que diz assim, para efeito desta lei, inquilino é fulano, 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 né? Então, a própria lei vai explicar os seus personagens, e no caso do Apocalipse, o próprio Apocalipse, o próprio Senhor Jesus está nos dando esta chave para a gente começar a compreender o livro do Apocalipse, tá certo? E vamos depois continuar com essas conversas sobre o livro do Apocalipse. Mas eu peço que você faça algum comentário, que você deixe um comentário para a gente se você está gostando, se você tem alguma pergunta, porque a gente vai continuar conversando com essas conversas aqui sobre o livro do Apocalipse. Tá legal? E até a próxima conversa, que Deus te abençoe e que Deus te guarde e até lá.